Nos mudamos para a casa dos meus avós em 2016, quando eles decidiram se mudar para um lugar menor. Eu tinha 9 anos. Eles tinham construído o lugar no começo dos anos 90 e ela ficava em um terreno de 5 acres, nos arredores de uma pequena cidade do sul. Florestas e campos abertos a rodeavam, e um rio lento e lamacento serpenteava além da cerca sul da nossa propriedade. Em 2 lados, nosso terreno fazia divisa com a terra dos nossos únicos vizinhos. Um pedaço torto e estranho de propriedade com uma casa que parecia estar afundando no chão. Aquela casa era antiga. A casa original tinha sido construída na década de 1920, e ao longo dos anos, foram sendo feitas ampliações da pior forma possível, como se alguém tivesse grampeado cômodos extras sem nenhum plano. O revestimento externo era descolorido e parecia mole. Toda vez que você olhava, parecia molhado, mesmo em dias secos. O quintal era um pesadelo. Arbustos crescidos se enroscavam em cipós, fontes quebradas cercadas de ervas daninhas, gnomos sem cabeça e lixo velho que parecia estar lá há anos. Sacolas de supermercado balançavam nos galhos das árvores. Um cortador de grama enferrujado estava no meio do gramado, como se tivesse morrido no meio do trabalho e nunca tivesse sido movido. Era o tipo de lugar que fazia você prender a respiração ao passar por ele. Na época, a casa era habitada por 2 irmãs idosas, Violet e Agnes, e 3 crianças. Violet era a mais quieta das 2, sempre sentada na varanda em uma cadeira de balanço verde desbotada, apenas observando as árvores. Agnes era mais ativa e enérgica, mas ainda se movia como se os ossos doessem. Ambas tinham pelo menos 70 anos. As crianças eram seus netos. O menino Liam tinha a minha idade e estava na mesma série que eu na escola. As outras 2 eram meninas chamadas Allison e Kelsey. Tinham a mesma idade da minha irmã mais nova. Liam era estranho. Eu não gostava dele e não queria sair com ele, mas como estávamos na mesma classe, acabávamos sempre agrupados. Ele encarava isso como uma permissão para simplesmente aparecer na minha casa quando quisesse, sem bater ou mandar mensagem. Eu estava jogando no meu quarto e, ao me virar, ele simplesmente estava lá. Uma vez olhei pela janela e vi ele fazendo saltos na nossa piscina. Outra vez ele entrou direto na cozinha, abriu a geladeira e começou a comer uma fatia de pizza fria com as mãos, como se não fosse nada demais. Quando saíamos juntos, ele não era divertido. Era obcecado por anime. Tipo, muito mesmo. Mas eu não assistia nada, então não entendia o que ele dizia. Ele soltava falas estranhas em japonês e ficava bravo quando eu não ria. Às vezes ele tinha um olhar nos olhos como se estivesse imaginando algo violento. Uma vez ele me perseguiu com uma tesoura de jardim afiada, girando no ar e rindo como se fosse uma brincadeira. Outra vez estávamos em uma ponte de madeira antiga que atravessa o riacho nos fundos da nossa propriedade, e eu juro que ele tentou me empurrar. Ele disse que era uma piada, mas pelo sorriso que deu depois, eu sabia que ele quis fazer aquilo. As gêmeas eram diferentes, quietas e quase invisíveis. Suas roupas estavam sempre sujas e elas tinham dificuldades de fala que tornavam difícil entendê-las. Era óbvio que ninguém em casa as ajudava. Suas vozes eram emboladas, como se ainda fossem bebês, mesmo já tendo 7 anos. Se assustavam com facilidade e pareciam estar sempre com fome. O pai delas estava entrando e saindo da prisão, então não estava presente, e isso nos leva à mãe, Teresa. A primeira vez que a vi, ela estava tentando conectar uma mangueira na torneira do limite da propriedade deles, bem ao lado do nosso quintal lateral. Ela era alta, muito mais alta que o restante da família. Corpulenta, com cabelo preto grosso e encaracolado, e usava óculos que pareciam ter saído dos anos 80. Ela era diferente, arrumada de um jeito que o resto da família não era. Suas roupas estavam limpas, o cabelo sempre arrumado. Ela sorriu para mim como se estivesse esperando que eu fosse até lá. Pediu minha ajuda com a torneira, dizendo que estava emperrada. Eu fui até lá e a girei facilmente. Ela ofegou e bateu palmas dizendo que eu era muito forte e que ela era sortuda por eu ter aparecido. Me senti orgulhoso. Ela me fazia sentir especial. Então ela disse: "Você sabia que tem um terceiro olho?" Pisquei. "O quê?" Ela sorriu ainda mais e disse: "Todos nós temos um.
Não é um olho físico, mas espiritual. E completou: ele permite que você veja a verdade, o que quer que isso significasse. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ela começou a voltar para a casa e me disse para ir com ela. E eu fui. O interior da casa me atingiu como uma onda de podridão. Cheirava a comida estragada, mofo e algo pior que eu não conseguia identificar. Lixo por todos os lados. Sacos de lixo rasgados, comida apodrecida em pratos, móveis manchados, até fraldas sujas empilhadas atrás do sofá. Tentei ir embora, mas Teresa segurou meu pulso e me levou para o andar de cima. O quarto dela não era nada como o resto da casa. Estava impecável. Papel de parede rosa, carpete limpo, estantes cheias de bonecas de porcelana e móveis antigos muito ornamentados. O ar cheirava a água de rosas e perfume velho. Parecia que eu tinha entrado em outro prédio. Ela apontou para que eu me sentasse em um banquinho acolchoado no canto, e então foi até sua penteadeira, abriu uma gaveta e tirou uma bandeja prateada com uma vela preta, um cristal e um livro grosso encadernado em couro. No segundo em que vi o pentagrama na capa, meu estômago revirou. Meus pais são católicos. Eu sabia o que aquele símbolo significava, e de repente, comecei a vê-lo por toda parte. Na caixinha de joias, na moldura do espelho e até sob o tapete, gravado na madeira do chão. Me levantei num pulo. Desculpa, minha mãe me quer em casa, tchau. Nem esperei resposta. Corri. Em 2019, Agnes teve um ataque cardíaco e morreu dentro da casa. Ouvi dizer que ela desabou na sala, na frente de todas as crianças. Fui ao funeral. Foi numa igreja batista caída aos pedaços, na beira da cidade. A família estava com expressões vazias, como se não soubessem reagir, exceto por uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela estava no segundo banco chorando tão alto que ecoava. Ninguém a reconheceu. Naquele mesmo ano, Liam desapareceu. Diziam que ele tentou matar uma das gêmeas e foi internado numa clínica psiquiátrica. Nunca soube todos os detalhes. Mas naquela noite, meus pais sentaram comigo e minha irmã e disseram, em termos claros, que nunca mais deveríamos nos aproximar daquela família. Lembro do rosto deles. Sério, sombrio. Foi quando tudo se encaixou, todas as pequenas coisas que eu não entendia, o medo, o estranho. Eventualmente, o resto da família se mudou. Deixaram Violet para trás, uma senhora frágil e sozinha, morando naquela casa em ruínas. Ela faleceu em 2020, sozinha naquela casa. Meses depois, o espólio dela foi a leilão. Uma das minhas antigas professoras do Fundamental, a senhora S., comprou a propriedade com o marido. Eles demoliram quase toda a estrutura, mas mantiveram a parte original de 1920, o mesmo pedaço onde ficava o quarto de Teresa. A senhora S. nos convidou para ver a reforma. Estava lindo. Planta aberta, eletrodomésticos novos, pintura fresca. Ela nos levou até o andar de cima e foi quando comecei a sentir arrepios. Estávamos no quarto dela e eu podia sentir. Mesmo com o carpete novo, eu sabia que o pentagrama ainda estava lá. Como se o chão lembrasse. Me senti enjoado, como se algo estivesse me observando pelas paredes. Disse à senhora S. que estava com dor de cabeça e precisava ir. Ela ficou decepcionada. Eu ficaria para o jantar. Evitei aquela casa depois disso. Até o ano passado, a senhora S. pediu que eu cuidasse dos cachorros enquanto viajavam por uma semana. Eu disse sim. Parecia um trabalho fácil. Toda noite eu tocava a campainha e eles liberavam a entrada pelo smart lock. Os cães, uma Shih Tzu chamada Muffin e um pug resmungão chamado Henry, me recebiam com os rabos abanando. As 4 primeiras noites foram tranquilas, até pacíficas. Eu alimentava os cachorros, brincava com eles, ligava a luz da varanda e trancava tudo. Mas na última noite estava prestes a sair quando Henry começou a latir para a escada. Plantou as patas e latiu sem parar. Muffin recuou, choramingando. Não havia nada ali. E então, Thump veio de cima. Outro Thump mais alto dessa vez. Não fiquei para investigar. Corri até a porta da frente, bati com força e tranquei. No caminho de volta para casa, não consegui me livrar da sensação de que algo me seguia. Agora é 2025.
Não tínhamos ouvido nada daquela família por mais de 4 anos. Até recentemente, uma garota da escola me contou que viu Teresa em uma feira numa cidade próxima. Aparentemente, ela começou algum tipo de grupo religioso. Se autodenomina uma vidente da verdade. Estão vivendo em uma comunidade de trailers no meio do mato. Panfletos começaram a aparecer em murais e postes. Eu não confio. Não confio nela. Acho que Teresa é verdadeiramente maligna. Ela negligenciou os filhos. Deixou a própria mãe apodrecer naquela casa. E acho que trouxe algo para lá. Algo sombrio. Algo que ficou. Ainda tenho pesadelos com ela e Liam. Eles ficam aos pés da minha cama, me olhando sem dizer uma palavra. E toda vez que passo por aquela casa, mesmo agora, sinto calafrios. As partes boas, como tinta, móveis, são só fachada. Aquele lugar lembra. E eu não acho que algum dia tenha deixado o que aconteceu para trás. Isso aconteceu no final de 2022, quando eu saí para o que achei que seria um primeiro encontro divertido e simples com uma garota que conheci em um aplicativo de namoro. O nome dela era Emily, e nós estávamos trocando mensagens havia umas 2 semanas antes de decidir nos encontrar. Ambos gostávamos de filmes de terror, e quando o filme Smile foi lançado, combinamos que seria perfeito para nosso primeiro encontro. Escolhemos uma noite de semana, uma quinta-feira, e a sessão era tarde, às 22h15, em um cinema pequeno e antigo, nos arredores da cidade. Me ofereci para dirigir e a peguei por volta das 21h30. Ela parecia normal, simpática, talvez um pouco tímida. Estava quieta na maior parte do trajeto, mas se soltou quando começamos a falar sobre os filmes de terror que gostávamos quando éramos mais novos. Quando chegamos, o estacionamento estava praticamente vazio. Brinquei dizendo que aquele cinema parecia ter saído de um filme de terror. Luzes fracas, neon piscando e nenhuma alma no saguão. Quando entramos, havia apenas um cara trabalhando no balcão de lanches. Perguntei se a sala ia estar cheia e ele riu, dizendo que éramos os únicos que tinham comprado ingressos para aquela sessão. A princípio achei ótimo. Sem multidões. Só eu, ela e o filme. Fomos até a sala 6 e escolhemos assentos bem no centro, umas 4 fileiras antes do fundo. Estava congelando lá dentro, e Emily comentou isso logo de cara. Ofereci meu moletom, e rimos sobre como era meio assustador ser os únicos na sala inteira. Nos sentamos e conversamos enquanto esperávamos pelos trailers. Eu comecei a sentir uma certa química entre nós. Achei que seria um daqueles encontros em que a gente realmente vê a pessoa de novo. Então, bem antes do filme começar, tipo logo depois do último trailer, e quando as luzes diminuíram mais, percebi um movimento no canto do olho. Alguém entrou na sala. Essa pessoa não disse nada, não parou para olhar ao redor, nem checou o número do assento no celular como a maioria faz. Entrou devagar, subiu direto os degraus e sentou-se exatamente atrás da gente. Sim, direto atrás. Havia talvez umas 100 poltronas vazias, mas ele escolheu aquela, a de trás da minha. Emily se virou para olhar também e me lançou um olhar esquisito, tipo, sério isso? Dei uma risadinha e murmurei, típico. Mas logo algo pareceu errado. Sabe aquela sensação de que alguém está queimando seu pescoço com os olhos? Era isso. Virei discretamente a cabeça após 1 ou 2 minutos. Ele não estava assistindo ao filme. Estava olhando fixamente para a gente. Só vi por um instante, mas ele não desviou o olhar nem fingiu prestar atenção. Estava levemente inclinado para frente como quem está interessado em uma cena, mas o rosto nem estava voltado para a tela, e sim diretamente para nós, para mim. Sussurrei para Emily. Ele está encarando. Ela assentiu lentamente e respondeu. Eu sei. Tentamos ignorar. O filme começou e eu realmente tentei focar, mas a cada poucos minutos eu sentia de novo aquela presença. E não era apenas alguém sendo esquisito. Havia uma intensidade, como se ele estivesse esperando algo. Depois de uns 20 minutos me inclinei no assento e virei a cabeça só um pouco, como quem olha casualmente para trás. Mesmo, ele ainda estava encarando. Parecia ter uns 40 e poucos anos.
talvez final dos 40. Estava bem barbeado, meio pálido, usando um moletom cinza escuro. Algo nele parecia vazio, como se não estivesse realmente ali. Seus olhos não pareciam sonolentos, tipo alguém distraído, mas vidrados, sem piscar. Me virei para frente e sussurrei para Emily. Esse cara tá me deixando muito desconfortável. Ela parecia realmente assustada agora. Quer mudar de lugar? Perguntou. Consideramos. Mas para onde iríamos? Ainda estaríamos na mesma sala, e já estávamos nos melhores assentos. Se mudássemos, poderia parecer estranho ou até provocar alguma reação nele. Alguns minutos depois, senti algo. Ele respirou em mim. Não alto nem exagerado, mas foi claro. Uma expiração profunda, lenta, bem atrás do meu assento. Me virei num pulo, e ele estava inclinado por cima do encosto da minha cadeira, o rosto mais perto do que deveria. O encarei e disse: "Cara, dá pra parar?" Ele não respondeu. Apenas se recostou lentamente no assento. Foi a gota. Disse a Emily: "Vamos sair daqui." Nos levantamos e descemos até a primeira fileira do canto da sala. Horrível. O ângulo era ruim, mas precisávamos de distância. Eu mal conseguia focar no filme. Só ficava olhando para trás a cada poucos minutos. E toda vez que olhava, lá estava ele, ainda nos encarando, imóvel. Mais ou menos na metade do filme, ouvimos passos. Ele estava descendo os degraus. Emily agarrou meu braço e ficamos parados. Os passos pararam algumas fileiras acima da gente. Não viramos para olhar. Eu não sei quanto tempo ele ficou ali. Finalmente, ele subiu de novo, de volta à última fileira. Sussurrei: "Precisamos sair." Ela assentiu. Pegamos nossas coisas e saímos discretamente. Enquanto caminhávamos pelo corredor em direção ao saguão, eu olhei para trás. Pela janelinha de vidro na porta da sala. Ele estava de pé no corredor central da sala, não assistindo ao filme, apenas parado, nos observando. Fomos direto até o cara do balcão e dissemos que alguém estava se comportando de maneira muito estranha na sala 6. O sorriso dele desapareceu na hora e ele disse: "De novo?" Perguntei. "Como assim de novo?" Ele hesitou, depois falou: "Esse cara vem aqui aleatoriamente há tipo 1 mês. Sempre nas sessões mais tarde. E nunca compra nada. Vocês não são os primeiros a reclamar." Perguntei por que ninguém o tinha expulsado. Ele pareceu desconfortável, disse. "Tecnicamente, ele não faz nada ilegal. A gerência diz que, a menos que ele toque em alguém ou quebre alguma regra, não podemos fazer muita coisa." Emily estava quase chorando. Pediu se alguém poderia nos acompanhar até o carro. Ele concordou, e um dos faxineiros foi com a gente até lá. Naquela noite ele não nos seguiu. Pelo menos não que a gente tenha visto. Mas durante todo o caminho de volta eu não conseguia parar de pensar. E se ele anotou a placa do meu carro? E se ele nos seguiu de longe? E se descobriu onde a Emily mora? Durante semanas fiquei paranoico. Um amigo policial me disse que isso de não podermos fazer nada era conversa fiada. O cinema, como estabelecimento, tem todo o direito de tirar alguém dali. Evitei aquela parte da cidade por um bom tempo. Emily e eu conversamos algumas vezes depois, mas nunca mais nos vimos. Infelizmente, acho que estávamos ambos abalados demais com o que aconteceu. Nunca mais voltei àquele cinema. E mesmo que não haja nenhuma avaliação sobre aquele cara no site do cinema, eu me pergunto quantas pessoas já passaram pela mesma experiência.